voltamos com o nosso programa falando sobre o sacrifício por amor. E, Alan, nessas colocações todas feitas aqui, por aquilo que nós podemos compreender aqui de Joana, todo sacrifício por amor é válido somente quando feito com alegria, com compreensão, com leveza, né? Sem ansiedade. Sem ansiedades. É evidente, porque se é sacrifício por amor, o amor só impõe alegria. Não tem como. O que nós precisamos entender é que a alegria está em propiciar as mudanças. As mudanças. Toda mudança requer sacrifício. Muitas vezes nós percebemos em pessoas em sacrifício por amor, às vezes até com um ar de tristeza, em que a sociedade confunde, que está triste enquanto outros estão alegres. Como explicamos no bloco anterior, muitas vezes aqueles que estão alegres ainda não compreenderam ainda a sua grande missão. Ainda não despertaram para a realidade que o amor pode proporcionar à criatura humana. Enquanto aquele que está labutando no sacrifício por amor, muitas vezes tem uma aparência, ou até se diz às vezes triste, mas ao terminar a sua tarefa, ao terminar o seu trabalho, pelas propostas cristãs, ele estará livre e o seu olhar é um olhar de conquistas alegres. Então, é importante que nós entendamos que tem que dissociar amplamente o sofrimento da criatura humana com as suas propostas de sacrifício ou suas propostas de amor. Não existe sofrimento quando compreendemos a mensagem do Cristo. Não existe sofrimento quando estamos sendo cristãos, não apenas estando cristãos. A proposta de ser cristão é uma proposta sacrificial no sentido de ser sagrado, porque o sacrifício impõe algo sagrado da palavra sacrifício, vem de sagrado. Eu tenho que mudar as propostas que eu vivo neste mundo atribulado, de propostas muitas vezes não muito belas, para fazer com que as propostas cristãs alcancem-me e façam em mim as modificações. E muitas vezes nós nos cansamos, às vezes, das lutas do dia a dia. Das lutas, da dificuldade. A gente muitas vezes está cansado. Nos dá um certo abatimento. E muitas vezes, eu não vou dar conta. Mas logo nos renovamos porque somos cristãos. E sabemos que Deus não erra. E sabemos que Jesus Cristo, o grande modelo e guia chefe para a de todos humanidade, nós, né, que está no leme, sabe que as tuas propostas são riquíssimas e que vão nos facultar a possibilidade de nos libertar logo mais. Então é muito importante que o nosso telespectador entenda que não pode haver associação de sacrifício por amor com sofrimento. Tem que ser dissociado. Isto aí é ponto pacífico. Alan, nós fizemos um programa anteriormente, Tempo de Renovação, Sacrifícios por Amor. Eles estão intimamente ligados, porque o sacrifício por amor, o tempo de renovação, a renovação íntima que você tem que fazer, ela também também te traz como você mesmo disse, um sacrifício para perdoar alguém, não é mesmo? É uma renovação, porque eu estou buscando a transformação em mim nesse quesito, nesse ponto. Claro, né? É um sacrifício por amor. Outra coisa, quando nós estamos num momento de dificuldade, de sofrimento, mesmo de angústia, de incertezas, né? A espiritualidade, os espíritos sempre nos orientam, e Joana nos traz aqui nesse livro, que os benfeitores do mundo maior, eles estão conosco, estão à nossa volta, percebendo a mudança que eu quero fazer em mim, né? E procurando nos auxiliar na medida que nos coloquemos também aberto para que possamos ser auxiliados, né? Porque muitas vezes trazemos isso com dificuldade, com dor, com sofrimento, como você colocou, que não podemos fazer isso, temos que dissociar esse sofrimento do amor, sacrifício. Amor é amor. Para que possamos ser ajudados, para que possamos ser amparados. Né? O amor é amor. Amor é leve. Amor é tudo. Tem como você fazer essas modificações sem que compreenda-se o que é o amor. Mas aí existe um negócio chamado maturidade espiritual. E que nós devemos ter em mente
que somente com maturidade espiritual nós lograremos êxito. E a maturidade não se alcança num triscar de dedos, é um processo evolutivo. E aí nós temos que trabalhar isso com muita clareza. Essa forma de servir-se a si próprio, libertando-nos dos atavismos exteriores, dos atavismos anteriores, pretéritos, dos atavismos de ontem, para buscar diminuir o nosso ego e invadir o nosso self, a fim de que encontremos conosco mesmo. Eu tenho, assim, a mais nítida clareza de entender que o sacrifício por amor também passa por uma outra temática importante, que é a verdade. Se eu não sei a minha verdade, se eu não sei a verdade da minha existência, se eu não trabalhei ainda os postulados do meu processo, que posso reconhecer como duro, difícil, sofrível, seja lá o que for, porque eu não reconheci a verdade. Porque a proposta cristã é muito clara quando nos coloca, quando colocou Cristo: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade que liberta é a verdade que faz com que o indivíduo testemunhe. E o testemunho nada mais é do que o sacrifício. Testemunhar a verdade não é simplesmente olhar a verdade, é sentir. Sentir o âmago, as dores e lidar com elas com dignidade. É um sacrifício por amor. Conhecer a verdade e se libertar por ela é ter as dificuldades do mundo sobre os seus ombros e olhar para o alto e dizer: logo passa. Tudo vai passar. Nada fica. A verdade de Paulo de Tarso, que atravessou toda a sua época, levando o cristianismo aos recantos e testemunhando no seu último dia a sua degola. É o testemunho. Ninguém é poupado no grande trânsito evolutivo de nossa existência. Posto que se fôssemos poupados, seríamos privilegiados, mas aí onde estaria Deus, que privilegia um e não privilegia o outro? Não entendo. Então não há privilégio na transição evolutiva da criatura humana. O que há são propostas libertadoras. Então, não haverá como, Inor e telespectadores, mudar a nossa existência, mudar, carregar o sacrifício por amor, sem conhecer a verdade que liberta. E só seremos livres quando amarmos sem reclamar. Amarmos sem blasfemar. Que essa é a grande verdade. Porque a gente ama, mas reclamando. Aí não é amor. Não é amor. Pensa que é. Amor não reclama. Amor não lamenta. Amor liberta. Alain, só agora, fazendo um outro parênteses aqui nessa questão, quando você coloca que todos, né, temos que fazer dar o nosso testemunho, né? Dá uma sensação, uma impressão, ou é real isso, que todos nós temos que passar, sim, por essas dificuldades, por esses sofrimentos, entre aspas, né? Que sem compreendê-los são sofrimentos que realmente nos abatem, que nos deixam muito para baixo, né? Não conseguimos sair deles com alegria, entendendo que são propostas que podem vir a nosso favor, não é mesmo? Porque são delas, das dificuldades. Inclusive tem um dito popular que diz assim: depois da tempestade vem a bonança, né? Então, mas veja bem, pode falar. Sim, só queria que você colocasse assim: todos nós temos que passar por essas dificuldades, esses sofrimentos, para que possamos amadurecer o nosso espírito, despertar o nosso espírito? Todos, sem exceção, e livre de qualquer classe social. Isso só se dará quando nós aplicarmos a tese grandiosa do Cristo, que se explica através do reino dos céus dentro de vós, ou seja, o seu autoconhecer-se. E da proposta psicanalítica do eminente psicanalista Jung, Carl Gustav Jung, quando ele afirma que o inconsciente é um grande oceano onde está mergulhada toda a consciência com suas memórias pretéritas. E afirmando ele que uma rolha que sobrenada o oceano é o que nós demonstramos ser. Essa rolha, meus irmãos, é o ego.
O self é todo esse oceano que teremos que invadir, aprofundarmos nele e conhecer. Então, se nós tivermos uma ponta de um iceberg, é o ego. É o que nós estamos vendo na mídia, na sociedade, em todos os recantos do nosso mundo. E que muitas vezes nós ficamos alegres ou tristes, ou seja lá o que for, pelo chamamento exterior daquela ponta do iceberg. É o ego, são os chamamentos. Mas quem se dá ao trabalho de descer a geleira, invadindo o oceano e conhecer as causas do iceberg, vai encontrar-se com o self. Vai entender por que passa por tudo aquilo, seja de alegria ou de tristeza. Então, o grande self, nossa intimidade, é o que está dentro de nós, que nós não conhecemos. É lá que nós temos que invadir para modificar essas atitudes que ainda encontram-se em nosso eu, nos dando esses ensejos entristecedores. Porque vivemos muito o ego, o de fora, os apelos exteriores. Então, um dia que nós encontrarmos e fizermos com que o ego e o self se encontrem, aí estaremos absolutamente em amor. O grande self é Deus. Porque eu encontro comigo mesmo. E quando eu me encontro comigo mesmo, posto que eu sou criatura de Deus, eu estou encontrando com quem? Com meu pai, com minha mãe, com meus primos? É lógico que não. Eu estou me encontrando com o Criador. O Criador é o grande self da nossa existência. E o grande self de mim mesmo sou eu. E o grande oceano que eu tenho que invadir é a minha intimidade, não a tua. Por isso que a proposta é amar a mim antes, né? Aprender a me amar, a me compreender. Amar-se. Amar-se. Para que depois eu possa amar o próximo. Singelamente, ame-se. Ame-se. E toque a vida para frente. Não queira esperar que alguém de fora venha nos propor o amor. Não vamos esperar que alguém de fora modifique as suas posturas para que eu possa, então, viver melhor. Não. O sacrifício por amor é entender o de fora para compreender-me dentro dessa sistemática que eu estou vivendo, dentro desse sistema que eu estou vivendo, desse ecossistema consciencial em que me encontro. Então, nessas diretrizes do autoencontro, desse self que ainda está obscuro em nós, na grande maioria das criaturas humanas, é o que é a nossa busca maior, que é o grande sacrifício por amor, que vai nos libertar e dar ao homem a alegria de viver. Nós não viemos à Terra para sofrer. Somos criaturas de Deus, portanto de essência divina. Se somos criaturas divinas, não nascemos para sermos infelizes. Se somos, porque procuremos fazer isso por teimosia ou rebeldia, mas é hora de libertar-se pela verdade, através do único elemento que vai fazer com que nós possamos vencer o amor que liberta, mesmo que com sacrifício. Muito bem. Mais uma vez aqui, encerrando o nosso programa, obrigada pela tua participação. Eu tirei algumas coisas aqui desse livro, né? Falando um pouquinho dessa proposta de Joana, que os sacrifícios por amor não é renunciar a alguma coisa, e sim é um ato de ressignificar alguma coisa, dar um novo valor, um novo sentido, mudar de plano, elevar-se em nossa consciência. E assim podermos desfrutar da liberdade que nós falamos, né? Sendo almas simples, sendo almas livres, né? Onde possamos galgar esses degraus com mais leveza e mais simplicidade. Pelas benesses do amor. Pelas benesses do amor. Né? Então, ao nosso telespectador, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. E fiquem bem, até a próxima semana.